Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de janeiro de 2024, nessa sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023. Relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar aqui com vocês a programação de hoje. Só um instante. Acredito que vocês já estejam vendo aí na tela a agenda. Então, vamos abrir o segundo dia com a apresentação análise das condições hidrológicas e previsão de vazões de curto prazo. Faremos, então, uma pausa de 5 minutos após essas apresentações e retornaremos com as respostas a eventuais questionamentos que recebemos aqui no chat da transmissão. No próximo bloco, teremos a apresentação dos resultados do PMO de janeiro de 2024, teremos mais um intervalo para envio de perguntas e logo após faremos o encerramento dos trabalhos deste PMO. Então, deixa eu só encerrar aqui o compartilhamento. Para começar os trabalhos, eu chamo a Lilian para fazer as apresentações das análises das condições hidrológicas e previsões de vazões de curto prazo. Bom dia, Lilian. Bom dia. Então, começando aqui a previsão hidrológica, gostaria de começar com um aviso. Nós, a partir desse PMO de janeiro, teremos a alteração do arquivo vazões.dat, que passa a constar o mês estimado pela formação do mês civil e não constará mais o valor do mês previsto, conforme a gente já havia avisado no último PMO, né? E além disso, também, como a gente sabe, usualmente a gente faz todo início de ano, com a incorporação do ano de 2022 ao histórico oficial, os valores de MLT de ENA são atualizados e passam a ser considerados também a partir desse PMO. Então, aqui se encontra a tabela com as novas ENAs e também tem os QR Codes para acesso ao Sintegre, onde se encontram disponíveis essas novas ENAs. Olhando agora o subsistema Sudeste, para o mês de dezembro, nós tivemos uma previsão no PMO de 91% da MLT, e essa previsão, então, foi decaindo ao longo das revisões, chegando ao seu menor valor no fechamento estimado, com 60% da MLT. Isso representa o segundo menor dezembro do histórico. Para o mês de janeiro, a previsão fica em 44.732 megawatts médios, sendo 68% da MLT. Isso representa o 10º menor janeiro do histórico para o Sudeste. Então, a gente observa as vazões semanais em ascensão também, né, por conta do período úmido. Então, a Bacia do Grande, a gente tem esse comportamento na próxima semana de uma elevação. Tem uma recessão até a terceira semana e em seguida também uma elevação até o final ali do mês de janeiro, nas demais semanas. Então, a previsão mensal fica em 40% da MLT. Para a bacia do Rio Paranaíba, também observamos esse comportamento, onde tem a elevação até a segunda semana, uma recessão para a terceira e em seguida uma elevação dessas zenas até a sexta semana. A previsão mensal fica em 58% da MLT. A bacia do Rio Tietê também. Temos, na verdade, uma recessão para a primeira e segunda semana e elevação dessas zenas até a sexta semana. A previsão mensal fica em 46% da MLT. A bacia do Paranapanema, a previsão mensal fica em 49% da MLT. A bacia do Rio Paraná, também com as zenas abaixo da MLT, a previsão mensal fica em 60% da MLT. Para o subsistema sul, as previsões realizadas para o mês de dezembro teve o seu maior valor no PMO, com 302% da MLT, e o seu menor valor na revisão 1, com 187% da MLT. O fechamento estimado fica em 209% da MLT, representando o nono maior dezembro do histórico.
Para o subsistema sul, a previsão para o mês de janeiro fica em 6.097 megawatts médios, 81% da MLT, sendo o 47º menor janeiro do histórico. Então, vínhamos de ienas bem altas, bem acima da MLT nas últimas semanas, e agora tende a reduzir, então, esse valor, indo mais de encontro a, a MLT, né, até um pouco abaixo. Então, para a bacia do Rio Iguaçu, temos uma previsão mensal de 58% da MLT. Para a bacia do Rio Uruguai, a previsão mensal fica em 101% da MLT, então andando bem junta à média de longo termo. Subsistema Nordeste, a previsão de dezembro, ela teve o seu maior valor no PMO, com 41% da MLT, e a redução desse valor ao longo das revisões, alcançando seu menor valor na revisão 3, com 17%. Para o fechamento estimado, a previsão é de 18% da MLT, sendo o primeiro menor dezembro do histórico. Olhando já para janeiro, as previsões indicam um valor de 6.907 megawatts médios, 51% da MLT, sendo o 12º menor janeiro do histórico. Então, a bacia do São Francisco, a gente observa que vinha bem abaixo da MLT. A gente vê uma tendência de aumento ao longo das semanas para essa MLT, mas ainda assim a previsão mensal fica em 49% da MLT. Subsistema Norte. A previsão para dezembro começou com seu maior valor no PMO, com 60% da MLT, também decaindo ao longo das revisões, alcançando seu menor valor no fechamento estimado, com 29% da MLT, sendo assim o segundo menor dezembro do histórico para o Norte. Já para o mês de janeiro, a previsão fica em 11.050 megawatts médios, 70% da MLT, sendo o 23º menor janeiro do histórico. Então, a bacia do Tocantins observamos uma elevação mais expressiva na primeira e segunda semana dessas zenas, até na segunda semana ultrapassando um pouco a MLT, e em seguida reduz um pouco essa previsão para as demais semanas, ficando abaixo da MLT. Então, a previsão mensal fica em 80% da MLT. Olhando agora o SIM como um todo, o panorama geral para o SIM para esse mês de janeiro, é esperado, então, que a maioria das bacias se encontrem nessa faixa de previsão abaixo de 80% da MLT, principalmente as bacias do Sudeste e do Nordeste. Na faixa de 80% a 120% da MLT temos algumas bacias como o Uruguai, como o Tocantins, o Jequitinhonha, algumas bacias ali do Paraguai, Tapajós, Curuaúna, Araguari lá no norte. E na faixa acima de 120% da MLT estão as bacias do Madeira, do Atumã, no norte, né? E no sul, a bacia do Jacuí. Então, a previsão mensal dos subsistemas, olhando de maneira semanal, né? Descreditado semanalmente, nós temos para o Sudeste, começando com 65% da MLT, elevando até 70% na semana 2. Então, ela vai oscilando em torno desse patamar de 70%, chegando ao seu maior valor na semana 5, com 77%. Para o Sul, começamos com seu maior valor na semana 1, 92%, e também tem uma queda na semana 2 para 70%, chega a atingir na semana 3 88%, e em seguida, até a quinta semana, atinge o valor de 71% da MLT. Para o subsistema Nordeste, o comportamento geral é mais de elevação ao longo das semanas, da semana 1 até a semana 4. Então, começando na semana 1 com 19% da MLT, essas zenas então se elevam até 77% da MLT na semana 4 e sofrem uma queda de até 57% da MLT na última semana. Já para o Norte, também o comportamento geral é de elevação. A semana 1 começa com 41% da MLT, até a última semana com 79% da MLT.
Olhando agora o modelo de AVSP, então, a partir dessa previsão gerada para o mês de janeiro, nós temos os cenários gerados para o mês de fevereiro, considerando então os 50 mil ruídos gerados, foram agregados em 116 aberturas. Então, olhando para o mês de fevereiro, nós temos para o Sudeste que 75% dos cenários se encontram abaixo de 90% da MLT. E e 16%, desculpa, isso, 75%. E 16% se encontram em torno da média, ali entre 90% e 110%. Já para o sul, a gente vê uma distribuição muito maior entre as faixas de MLT. Podemos ver que 37,1% dos cenários se encontram abaixo da MLT, enquanto 18,3% se encontram em torno da média, ou seja, entre 90% e 110% da MLT. E 44,5% se encontram acima da MLT. Então, a maioria, a fatia maior, né, se encontra acima ainda da MLT. Para o Nordeste, a maioria dos cenários se encontram abaixo da MLT, próximo de 90,4% dos cenários se encontram abaixo de 90% da MLT. E para o Norte, 61,4% dos cenários se encontram abaixo da MLT. Então, também a maioria dos cenários abaixo da MLT. Observando agora o estudo prospectivo do modelo SMAP com os cenários de precipitação do modelo CFS. Nós temos para o subsistema Sudeste, então, a gente vê a elevação dessas zenas para o mês de janeiro. Observamos que a mediana dos cenários, né, se encontra em todo o tempo abaixo da MLT. E o percentil 75% encostando em alguns momentos ali na MLT, ficando assim, então, praticamente em alguns momentos, apenas 25% dos cenários acima da MLT. Então, isso se reflete também no grande, como a gente pode observar, essa mediana se encontra sempre abaixo da MLT nos próximos meses. E também apenas 25% dos cenários, ali até março, se encontram acima da MLT. Paranaíba também, da mesma forma, a gente observa esse mesmo comportamento, né? E olhando o subsistema sul, então, a gente vendo dessas ENAs maiores que a MLT, isso ainda observamos a mediana ainda acima da MLT, ainda para o mês ali de janeiro. E por torno do mês de fevereiro, em meados de fevereiro, ele tende a encostar essa mediana, então, na MLT e seguir nos próximos meses. Então, mais ou menos 50% dos cenários se encontram acima e abaixo. Então, seguindo bem próximo à mediana, a MLT. O subsistema Nordeste, nós observamos também que a mediana dos cenários também se encontram em todo o tempo abaixo da MLT. Há uma elevação, né, como esperado, das ENAs para o mês de janeiro, ali até meados de março. E a maioria dos cenários, então, se encontram abaixo da MLT. Isso se observa, então, para a bacia do São Francisco, que é a bacia de maior peso para o subsistema Nordeste, então, um comportamento bem semelhante. Olhando o subsistema Norte, então, a gente vem nos primeiros momentos ali em janeiro com a mediana dos cenários abaixo da MLT, e ali próximo de fevereiro, março, ela chega até ultrapassar um pouco a MLT em fevereiro e encostar a mediana e a MLT em março. E nos demais meses ela tende a ficar já abaixo da MLT. Então a gente vê que mais ou menos tem uma probabilidade bem distribuída, né? Entre ficar acima ou abaixo da MLT.
Olhando então o Tocantins, a gente observa esse mesmo comportamento, né, onde fevereiro e março ele se encontra, a mediana dos cenários está mais próxima da MLT, e nos demais meses ela fica situada mais abaixo da MLT. O Xingu também, da mesma forma, a gente observa é, uma grande elevação, né, em termos de janeiro, fevereiro, dezenas, mas só em fevereiro ela tende a ultrapassar a MLT ali em março, voltando também já no início de abril para um comportamento mais abaixo da MLT, essa mediana. Então, de maneira geral, olhando a distribuição, nós podemos ver que o Sul, principalmente, tem um terceiro quartil bem acima da MLT, mas o Sudeste e o Sim também encontram um terceiro quartil acima da MLT. Já o Nordeste e o Norte, todos os quartis se encontram abaixo da MLT, sendo o Nordeste bem mais abaixo, né, com valores bem mais críticos, e o Norte já valores, embora abaixo da MLT, próximos dessa média, né. Então, com isso, eu encerro a apresentação dos resultados da previsão hidrológica e devolvo a palavra para você, Dani, e fico à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada, Lilian, pela apresentação. Vamos então fazer um intervalo para análise das eventuais dúvidas enviadas aqui no chat da transmissão e retornaremos em 5 minutos. Até mais. Bom dia novamente a todos que nos acompanham nesse segundo dia da reunião do PMO de janeiro. Nós não recebemos nenhuma pergunta de ontem para hoje, em relação à apresentação da Lilian também não recebemos nenhuma dúvida. Então, agora vamos dar início à apresentação dos resultados do PMO de janeiro de 2024. E quem vai nos ajudar nessa tarefa é o Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, eu vou apresentar os resultados da rodada do Decomp no PMO. Vamos primeiro falar da ENA e da previsão de carga, depois o custo marginal de operação, o armazenamento esperado de acordo com a simulação do Decomp, despacho térmico e de GNL, e no final umas informações adicionais. A ENA, conforme já foi apresentado, né, para essa semana a previsão do Sudeste é 65% da MLT e para o próximo mês 68%, bem, bem, bem estável. No Sul, para essa semana, 92% da MLT ao longo do mês reduzindo um pouco a 81% da MLT. Já o Nordeste, ao contrário, né, está no curto prazo com a previsão bem baixa, 19% da MLT, e ao longo do mês, na média, em 51% da MLT. Para o norte, também 41% da MLT e ao longo do mês 70%. Aqui abaixo a previsão de carga e a comparação com o mesmo período do ano passado, janeiro do ano passado, a gente vê um aumento médio de 11% na carga prevista. Os resultados continuam com semiose nulo em todos os estágios, patamares e subsistemas. O armazenamento esperado para o final do mês segue uma estabilidade em termos de sim, né, e do Sudeste, mas uma diminuição no Sul e um aumento pequeno aumento no Nordeste e Norte da energia armazenada previsto para o final de janeiro. Nas restrições, tivemos apenas o atingimento do limite na interligação, no recebimento Sudeste no patamar de carga leve. Em relação ao despacho térmico, a previsão é apenas o despacho por inflexibilidade,
o valor para essa primeira semana de 4.929 megawatts médios, distribuído da forma entre o subsistema, conforme se vê nesse gráfico, e, e, um, e ao longo das semanas, por volta desse valor, entre 4.700 e 5.000 megawatts médios. Lembrando que o despacho pode ser alterado de acordo com a demanda diária e a programação diária. Aqui um pouco mais detalhado o despacho ao longo do mês e também ao longo do mês de fevereiro. Em todos os cenários, a gente vê que a despacho previsto para fevereiro também não é somente em flexibilidade, então não há expectativa de um CMO que ative alguma termoelétrica também no segundo mês. Então, a gente tem a previsão de 4.893 megawatts médios para fevereiro, conforme a normativa 62, a portaria normativa 62, para divulgar a expectativa de geração termoelétrica. Para o GNL também não há, não há indicação de despacho para a semana de 2 de março a 8 de março, porque o benefício marginal dessa energia é zero, assim como a CMO da primeira semana. Essa tabela traz de forma mais detalhada quais são as usinas que estão previstas para gerar pela inflexibilidade nessa primeira semana. Então, por subsistema e cada usina das que estão com despacho previsto. E aqui para o Nordeste e Norte. Por fim, relembrando, como já foi informado ontem, né, que a partir do PMO de fevereiro não teremos mais o sumário do PMO, e todas as informações que existem atualmente no sumário estarão no relatório executivo, já estão ou estarão inclusas no relatório executivo do PMO. O fórum está aberto para envio de pergunta até meio-dia, então pode acessar a partir do Sintegre, programação da operação, programação mensal da operação energética, o produto fórum. Fica aberto até meio-dia, se tiver algum questionamento sobre a rodada, pode enviar pergunta por lá. Outras perguntas e informações associadas a envio de dados ou a elaboração do PMO pode ser enviado por e-mail pmo@ons.org.br. Qualquer outra dúvida, para a central de atendimento, no atendimento do Sintegre ou no telefone, no e-mail relacionamento.agentes@ons.org.br. Era isso que eu tinha para apresentar. Bom dia a todos e um feliz ano novo. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Agora vamos para mais uma pausa de 5 minutos, onde avaliaremos se temos alguma dúvida sobre as apresentações de hoje, ou mesmo das de ontem, né? E retornaremos em breve. Até mais. Olá, para finalizar os trabalhos do PMO, eu vou dar início ao compartilhamento da publicação da minuta da ata dessa reunião, para que as contribuições sejam realizadas. Esse documento já se encontra à disposição de todos para avaliação e contribuições, que devem ser encaminhados para o e-mail pmo@ons.org.br. Então, vou compartilhar aqui. Acredito que vocês já estejam vendo aqui o caminho, né? Nesse QR Code, ele aponta para esse produto no Sintegre, onde está o histórico das atas do PMO. As contribuições devem ser encaminhadas para esse e-mail, pmo@ons.org.br, até às 11h30 de hoje, dia 29 de dezembro, para que a gente possa incorporar aqui ao documento e eventuais contribuições serem incorporadas a atas e publicadas e republicadas aqui nesse mesmo caminho. Então, finalizo aqui a publicação, o compartilhamento da publicação da ata. Vamos aguardar
30 minutos, né? Assim, esse prazo até um pouco mais, até 11h30, que é o horário usual que a gente aguarda para envio de contribuições. E logo em seguida fechamos e damos por encerrados os trabalhos aqui do PMO. Então, com a disponibilização da ata e como não recebemos mais perguntas para essa reunião do PMO, podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu agradeço a atenção e participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias. Foram dias com muitas apresentações, muitas novidades, né? PMO de janeiro é um PMO com muitas alterações de configurações, né? Então, ontem o dia se estendeu um pouco mais do que o previsto, em função das dúvidas também, que nós esclarecemos. Então, agradeço a todos que ficaram conosco, também as equipes do ONS e Vox, né, pelos trabalhos realizados. Em nome do ONS, eu agradeço também a presença de todos nesses encontros ao longo do ano, né, que se encerra, né, do ano de 2023. Os convido para permanecerem conosco nos próximos eventos. Nessa época do ano que dedicamos a fazer algumas reflexões e balanços sobre realizações, percebemos que tivemos um ano muito intenso, com muita entrega, num momento de transformação do setor, com uma crescente complexidade operativa que nós vimos discutindo aqui nas reuniões. Então, portanto, é um momento de agradecer as equipes que tanto se dedicaram aqui no ONS e também nas empresas do setor. Muito obrigada a todos. E antes de encerrar, eu lembro que na semana que vem, já na primeira semana de janeiro, né, na próxima sexta-feira, dia 5 de janeiro, retomamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. E, por fim, desejo boas festas e um excelente 2024, com muita paz, saúde e prosperidade a todos. Até o ano que vem, pessoal.